Bem-vindos e bem-vindas ao Game Changers, um programa do Infomoney onde histórias de esporte, negócios e legado ganham vida. Eu sou Heloísa Rios e comigo personalidades que mudam o jogo. Comigo hoje, Reinaldo Bastos. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Sou muito grato de poder contar um pouco da minha vida no futebol, no esporte. Obrigado. Então vamos começar contando essa história super bacana. Reinaldo começou na década de 80, há muito tempo, desde 2015, depois de várias funções no futebol. Ele é presidente da Federação Paulista de Futebol. Reinaldo também vem fazendo história como dirigente, como líder, inovando em várias frentes que nós vamos conhecer aqui no programa. Reinaldo, conta um pouco, desde que você começou na década de 80, desde que você entrou no futebol, qual a sua visão do futebol daquela época para hoje? O futebol nos anos 70, 80, era um futebol, eh, as grandes equipes, as grandes torcidas já existiam, eram grandes torcidas. O futebol do interior de São Paulo era patrocinado por personalidades da cidade, às vezes uma única, às vezes um grupo de pessoas, pela indústria local, pelo comércio local. Em resumo, o futebol de São Paulo, do interior de São Paulo, vivia de abnegados, de pessoas que amavam o clube e que iam investindo o clube para que ele crescesse, ele caminhasse. Hoje é uma realidade muito diferente, comparando o interior de São Paulo com o interior de São Paulo. Pra você ter uma ideia, Lu, ano passado, em 24, as duas equipes que tiveram acesso ao Paulistão Sicredi, o Velo Clube de Rio Claro e o Noroeste de Bauru, são duas SAFs de pessoas da cidade, que Uhum. pararam de contribuir anonimamente para o clube e algumas vezes, não é o caso desses dois, mas algumas vezes abrir o jornal ou escutar a rádio local e o jogador reclamando de atraso de salário, então incomodava ele colaborar com o clube, não sabia onde é que ia o dinheiro. Eles passaram a se uniram e montaram duas SAFs. Este ano, dois acessos novamente, duas SAFs feitas por pessoas locais da região, Primavera Indaiatuba e o Capivariano. Uhum. Aí nós vamos para a última divisão, o Sub-23, Paulista Segunda Divisão, Tanabi e Suzano, duas SAFs. Que recado a gente recebe? Que precisa de gestão, que as pessoas continuam tendo paixão pelo futebol, pelo time da sua cidade, mas querem saber aonde estão botando o dinheiro e onde ele está sendo gasto. Transparência, compliance, boa gestão. Essa é a diferença fundamental do futebol que eu comecei, do futebol que eu assisti, para o futebol de hoje. É uma gestão extremamente profissional e transparente. Quem está chegando é porque trabalha bem. Excelente, Reinaldo, e é muito legal ouvir de você, porque eu que venho de fora do mundo da gestão, encontrei algumas dificuldades, até porque as pessoas há 10 anos atrás não compreendiam isso daí. Você é uma pessoa que também na sua história da federação, você entra com a visão de gestão, de transparência. Conta um pouco também dessa transformação, além do que você contou do próprio futebol. Como foi o Reinaldo que assumiu em 2015 e o que é a Federação Paulista hoje? Eu aprendi muito ao longo dos anos. É óbvio que eu não sabia onde é que eu ia chegar, eu não sabia, o projeto que eu queria desenvolver, porque eu vinha de Taubaté, de vice-presidente de Taubaté, de presidente do Taubaté, de caminhar em todas as diretorias e áreas da Federação Paulista de Futebol, e aprendi muito o que não fazer, o que não dava certo. E a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi, ainda interinamente, porque o Marco Paulo estava licenciado para cumprir uma missão na CBF, foi mostrar claramente que a federação, a entidade seria dos clubes e que a gente teria uma descentralização em todas as suas áreas.
com profissionais. Porque na época que eu comecei, Elô, a federação, os cargos diretivos da federação eram preenchidos por amigos. Amigos queridos, mas amigos. Não Sem a havia competência técnica, sem o preparo para aquela entrega, é isso? exatamente. Não é nenhuma crítica, era a realidade da época, né. Um grupo de amigos, você ia montando a sua diretoria, né, o financeiro era um PhD em finanças? Não, era um cara que mexia na finança ou na empresa dele, ou num clube. Em resumo, eh, as pessoas que comandavam, que lidavam o futebol outrora, eram, escolhidos por uma relação pessoal e não por um excelente currículo. Essa foi a primeira mudança que eu passei a implantar. Agradeci muito a vários amigos dirigentes. Alguns entenderam, são amigos até hoje, alguns não entenderam, tiveram dificuldade de entender e foram chegando profissionais para o marketing, para a comunicação, para a área jurídica, para finanças, o RH, a gente está nem sempre acertamos nas primeiras contratações, mas sempre buscando evolução e melhorar. E hoje temos uma casa uma casa diversa, uma casa que transborda, vontade de fazer mais, de fazer diferente, com pessoas extremamente profissionais. Uhum, A uhum. gente a gente teve a alegria, a felicidade de ter estagiários que estão em cargo de gerência hoje. O jovem, ele é brilhante, ele fornece a mim uma energia, uma juventude que me faz muito bem. Como que é aquela frase que você usa, é tipo assim: "Nunca estamos na excelência", né, eu acho que todo orçamento ali, quando a gente trata de educação dentro da federação, de desafiar os programas, você tem alguma expressão que você é tipo assim, "E o que mais?", né, qual que é a qual o que que vai ser novo, né, não só novidade, né, como é que a gente vai inovar? Eu digo para o meu time, e a gente conversa muito sobre isso, a nossa competição é conosco. A Sim. gente compete com a gente, Uhum. né. Eu não quero me comparar com ninguém, a federação não deve se comparar por ninguém. Esse tipo de comparação, quem faz é quem está de fora, são clubes, imprensa, eh, torcedores. Nós temos que ser, o ano que vem, melhor do que a gente foi esse ano. Uhum. E nós estamos sendo, este ano, melhor do que a gente foi ano passado. Essa é a nossa luta, Uhum. ser melhor que a gente mesmo todo ano, querer mais, querer melhor e inventar e criar. E tem uma coisa que nos últimos 5, 6 anos começou a me martelar mais na cabeça: a gente precisa educar, a gente precisa fazer o papel social do futebol cada vez mais presente. E temos que fabricar sucessores. Uhum. Tá certo? É muito importante eu pensar nisso, os vice-presidentes de cada área pensarem nisso, os diretores pensarem nisso, a casa pensar como um todo, de fazer sucessão, de educar. O futebol do interior de São Paulo, que está se transformando, está mudando, olha o brilhante Mirassol, Exato. né. É um Tá trabalho brilhando no campeonato. longevo, planejado, bem executado por um grupo de pessoas. O presidente, doutor Edson, há muitos anos no comando, de onde sai, derruba aquela histórica que, tem que ter eleição de cada 3 anos. Na época, o moderno era proibir reeleição. Eu não vi nada que deu certo no mundo, em clube nenhum do mundo, que você troque a sua diretoria de 3 em 3 anos e tenha sucesso. Primeiro, a maioria das grandes equipes do mundo tem dono, quem Uhum. resolve isso aí. E os que são clubes ainda, eles têm um trabalho, já têm uma cultura, mesmo que troque a cabeça, Uhum. aquela estrutura montada mexe muito pouco. Tem que ser os profissionais. Vou explorar um pouquinho esse ponto, Reinaldo. Quando a gente fala das SAFs, né, Sociedades Anônimas do Futebol, que são os clubes de dono, né, que estão no Brasil agora já, desde 2021.
E tem muita crítica, mas também as pessoas, não conseguem, fazer uma distinção, mas a verdade você acaba de falar, essa profissionalização, quando você coloca a luz no dinheiro, no resultado, como é que você avalia em São Paulo os clubes da federação? Você já vê uma diferença entre SAFs e clubes associativos? Como é que você vê a profissionalização? Quanto ela anda mais em um modelo ou em outro? Elô, vamos lá, as SAFs. A ideia da SAF, esse tipo de projeto nasceu com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, um botafoguense apaixonado, que estava olhando para o Botafogo e estava vendo que aquela forma de gestão, com aquelas dias, aquela forma de fazer, o Botafogo estava fadado a não acabar, porque é uma marca muito forte, mas a disputar divisões, não tão importantes. Ele lutou muito por isso, não conseguiu vencer o seu mandato, não conseguiu, e depois o cruzeirense, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conseguiu, botar em dia e veio a SAF. Aquela época nós estávamos olhando para Cruzeiro e Botafogo, uma SAF, entre aspas, para salvar grande clube em situação financeira. Nem eu nem ninguém imaginava o progresso dela. A gente já tem espalhado no Brasil muitas SAFs com projetos consistentes. No interior de São Paulo, nós temos sim o Mirassol, que ainda não é SAF, está se preparando para se tornar, mas Uhum. é uma gestão longeva e equilibrada. Mas os clubes de São Paulo que estão disputando as competições nacionais e as paulistas com destaque são SAFs. Uhum. Quem não é, está procurando ser. Nós temos 2 grandes clubes em Campinas, Guarani e Ponte. Não são. O caminho para eles, crescerem são SAFs. Então Eles tá. precisam de um investimento externo e precisam de uma gestão muito profissional para eles saírem de onde estão e poderem, caminhar para algo grandioso. A Excelente. gente pegar em São Paulo, a gente já tem na primeira divisão do futebol paulista, mais de 60% de equipes ou de donos ou SAFs. Uhum. Os No grandes Brasil clubes já passamos, desculpa, acho que são 120 já estamos chegando registradas, né, de SAF, e grande parte está aqui em São Paulo, justamente. grande parte está em São Paulo, grande parte está no interior de São Paulo. Nós temos na capital o Juventus e a Portuguesa já oficialmente SAF, Uhum. o Juventus aprovado no conselho, mas ainda não, ainda está em processo de documentos. Então na capital nós temos esses 2. Nós temos o Ibrachina, que é de dono, Uhum. eu falei para Red você, Bull. o Red Bull, que é um projeto fantástico, né, já veio, não é SAF, mas Mas é é uma de empresa, dono, né, é uma uma empresa que limitada. toca, né. O Ituano virou SAF, aprovou, ainda não chegou na federação ainda, mas já é SAF, Novo Horizontino, Uhum. Mirassol que está se preparando, e aí vem Noroeste, Velo, Primavera, Excelente. uma série de clubes. E a partir do momento que vira uma SAF e que aquele empresário, aquela da cidade que adquiriu o clube, ele passa a investir no clube. Uhum. O Velo e o Noroeste de Bauru têm 2 arenas, reformaram, fizeram um baita investimento, 6 milhões cada um, e tornaram 2 arenas de verdade, 12 mil lugares, o Noroeste maior, 20 mil lugares, mas estádios extremamente modernos nos quesitos gramado, iluminação, vestiários, conforto, e é o que está fazendo o Primavera de Indaiatuba e o Capivariano, investimento em seus equipamentos. Uhum. Por quê? Porque ele consegue prever, estou botando dinheiro aqui, ele consegue prever o futuro. Um clube associativo, eu estou presidente, eu vou fazer um investimento aqui, mas o próximo candidato pode ser que seja Elô, que pensa diferente. E normalmente o que acontece, Elô? Muda o presidente mesmo do mesmo grupo. Não tem as sequências. Alguma coisa ele muda. Uhum. Porque ele começa a ser cobrado assim, mas você vai fazer igualzinho? Às vezes igual é bom. Exato. Esse pensamento longevo, ele é difícil, né, na No alternância, assim. associativo. Não, é.
Voltando nessa questão, da federação, do profissionalismo, uma das coisas que chama atenção, para mim várias, mas 2 eu destacaria, é vocês estarem sempre olhando à frente, né, o futebol feminino nasce ali, né, a FPF Academia ganha corpo, onde eu tenho muita honra de ser parceira, da federação com a Universidade do Futebol. Vocês estão inovando nos campeonatos, na área de mídia, então inovação me chama muita atenção, e outra coisa me chama muita atenção é a forma com que vocês se declaram existir para servir os clubes. Então você quer fazer uma consultoria, você quer fazer aprender uma questão, a federação está sempre publicando, registrando. Esses são 2 grandes pilares da sua gestão? Algo mais que você destacaria? E Lu, é fazer diferente, aquela turma na federação tem vontade de fazer diferente. Eh, não havia na América do Sul nenhuma entidade de administração que tivesse uma diretoria de futebol feminino. A primeira foi na Federação Paulista de Futebol. Eh, já existia sim, a FF Academia, a CBF Academy, em outras entidades, algo assim, mas nós implantamos e evoluímos e crescemos a FPF Academia para educar. Nós somos a primeira entidade na América do Sul a contratar Esporte Radar para ficar de olho no jogo limpo, para evitar a manipulação de resultado. Fomos a primeira entidade a criar um comitê de integridade, para acompanhar esse espaço com pessoas das mais capacitadas e de diversas áreas. Uhum, Então a gente começou a cuidar do jogo mais limpo, mais transparente. A gente começou a cuidar da mulher, da menina, da criança, e a gente começou a educar. Agora, isso tudo só funciona, só dá certo com o clube parceiro e se o clube quiser. As mudanças no futebol brasileiro, se forem rápidas, se forem lentas, os clubes vão participar disso. A uhum, velocidade da mudança depende da vontade do clube. uhum. A gente vê você grande defensor, inclusive na última eleição, tentando trazer mais esse poder para os clubes. Os clubes estão preparados, né, a gente deu um passo grande, mas ainda são 2 blocos comerciais. Como é que hoje é a convivência dos clubes dentro do estado de São Paulo e Brasil? Essa força que você acredita, eles estão maduros, preparados suficientemente? Willo, não é justo a gente analisar em termos de Brasil. A CBF teve alternâncias enormes no poder, problemas graves de gestão, de presidente, de forma de atuar. Então não é justo a gente julgar os clubes num ambiente turbulento como foi a CBF até agora. Os primeiros sinais da nova gestão do presidente Samir são bons. Descentralizado, com profissionais capacitados em diversas áreas e, aos poucos, com certeza, os clubes vão se sentar ao redor da CBF para discutir, traçar e encaminhar o futuro das participação dele em competições nacionais. Em São Paulo, ele já vem praticando isso há muito tempo. E o que levou os clubes a se unirem e a gente procurar os clubes? Quando a Globo sinalizou claramente que não ia reduzir os investimentos nos estaduais. Uhum. Então, 2 anos e meio antes de vencer o nosso contrato com a Globo, nós chamamos os clubes e fizemos um contrato com a Live Mode para montar e trabalhar num novo projeto. E os clubes acreditaram. Minha vida no futebol até aquele momento. Federação, CBF, todo mundo recebia um cheque do Grupo Globo, dividia entre os clubes, recebia um cheque, no nosso caso era da Estática, sobre as propriedades, dividia com os clubes, e era o que a gente fazia, né. A CBF tinha do Grupo Globo a Copa do Brasil, e lá de fora de uma pessoa sobre os amistosos da seleção, e tinha suas propriedades vendidas por uma empresa. Era algo assim, era mais ou menos como funcionava o futebol brasileiro. E nós passamos com esse projeto novo, com esse trabalho novo,
A gente aumentou muito a receita, diversificou os grupos de mídia, chegamos a muito mais de 10. Já a gente saiu do último ano de um detentor só para este ano, com 5 detentores, de mais de 30 milhões, 36 milhões, para mais de 100 milhões de pessoas Excelente, assistindo. excelente. Então, as propriedades de marketing quadruplicaram os valores. E a gente passou a produzir 100% dos nossos jogos. Dos jogos. Então, se eu vendi para você, Elô, o seu óculos vai aparecer na transmissão 2 minutos, seu óculos vai aparecer na transmissão 2 minutos. Quando eu vendo a propaganda e você faz a transmissão, você vai mostrar o que interessa para você. Esse Exato. casamento foi um sucesso. Uhum, uhum. Estamos aqui com Reinaldo Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, onde ele nos convida a ir ao histórico da década de 80, o que era o futebol, o que era a gestão do futebol, inclusive a toda a evolução e a visão à frente da Federação Paulista, onde ele defende transparência, gestão profissionalizada, profissionais competentes e sempre olhando para frente. E agora ele acaba de nos falar também sobre a importância de se olhar essas propriedades e de comercializar com parceiros que vão rentabilizar e devolver para o futebol brasileiro dentro de uma espiral positiva na combinação desses fatores. Muito bacana estar aqui com você. Discordo ou concordo? Aqui a produção me manda. O futebol brasileiro ainda tem muito a melhorar na gestão? Concordo. As federações possuem um peso muito grande na eleição da CBF. Isso precisa ser mudado? Não, é justo o peso. Discorda. As entidades precisam proteger a criança e adolescente por meio do futebol? Com certeza. Precisamos juntos fazer muito mais pelo futebol de base e pela educação e impacto social no futebol? Com certeza. Aqui a gente podia ficar fazendo assim, né? Os óculos brancos do Reinaldo fazem dele o dirigente mais charmoso do futebol brasileiro? Não, no mínimo de mais diferente do futebol brasileiro. Reinaldo, falando um pouco das finanças do futebol. A gente sabe que, todo mundo reclama do calendário, né. Agora o calendário, a princípio que a gente está sabendo, é que vai ser reduzido. A gente fala da pujança da arrecadação via propriedades de marketing. Como a Federação Paulista vai ser afetada, com essa redução de calendário, financeiramente? Elô, financeiramente é muito cedo para falar, mas é óbvio quando você vende 16 datas e você numa outra competição, você tem menos datas, vai haver uma redução. Eu não acredito que a gente tenha uma redução proporcional, perdeu 33% de data, vai perder 33% do dinheiro. Porque o futebol paulista é muito forte e adquiriu dos seus parceiros uma credibilidade que é a gente dizendo a eles: nós vamos entregar uma competição tão interessante e valiosa como a que foi. Sim. Eu acho que eles vão nos prestigiar, eu tenho certeza que eles vão nos prestigiar e acreditar nesse projeto. O calendário precisava ser mexido, precisava ser analisado, precisava ser cuidado e olhado. E a CBF está fazendo isso. Ela está mexendo no estadual, ela está mexendo na Copa do Brasil, está mexendo em competições da Série D, está indo a Conmebol e tratar de Sul-Americana e Libertadores para que isso também tenha uma diminuição de datas, porque a gente tem uma realidade. A FIFA entrou para valer no jogo. A FIFA fez um Mundial de Clubes que não estava previsto de uma hora para outra, comeu mais de 30 dias do calendário. Ano que vem vai fazer a maior Copa do Mundo da história, com 48 seleções. Exato. E vai utilizar 42 datas. Colado a essas 42 datas, tem uma data FIFA, que são 8, 9 dias, vira 51. E, além disso, ela deu, antes dessa data FIFA, 7 dias para treinamento. Então, 60 dias do calendário, só no meio do ano,
nós perdemos. E tem o Intercontinental no fim do ano, que são mais 15, 20 dias. Uhum. Então, a FIFA entrando desta forma no calendário nacional, e o ano continua com 365 dias. Exato. E Então as a fi dimensões continentais para os atletas, e principalmente, um desafio gigante, né. exatamente. Então, precisava se olhar o todo, que é o que está sendo feito. Todo mundo vai ceder um pouco para É obedecer um sistema de a FIFA. participação? Está todo mundo, contribuindo para esse olhar? Ou é uma coisa que está sendo decidida sem a participação das federações e dos clubes? Como é que é esse Não, processo? não, as federações estão discutindo, porque essa diminuição do calendário dos estaduais não impacta só os estaduais. A Copa do Nordeste, ela usava das 16 datas do estadual, uma parte para o estadual, uma parte para a Para a Copa do Copa? Nordeste. Quando Tá. você diminui as datas, você precisa repensar a Copa do Nordeste. Então está sendo analisado de uma forma, geral. Uhum. Vai ter que envolver, estão envolvendo federações, porque tem a parte que você perde data estadual, então as federações estão envolvidas. A CBF está repensando as competições dela e está tratando com a Conmebol as partes dela. A FIFA, eu ainda não vejo como intervir na FIFA Dialogar. para tirar o pé. Há na Europa um incômodo muito grande de clubes e atletas com essa volúpia de competições que a FIFA tem. Mas isso a gente vai ter que assistir o que é que vai É. acontecer no Eu futuro. fiz uma entrevista com o pessoal da dentro do master da FPF, nós tivemos uma aula onde eu entrevistei o pessoal da La Liga, e era um ponto de muita atenção, atenção não, era mais forte que É, atenção, só. porque exatamente, tinha um olhar da competição deles, né, do valor da competição e um olhar humano, né. Como é que é um jogador que estava nos Estados Unidos e teria que voltar e já engatar no campeonato espanhol. Então, é sempre sistêmico, né, o futebol. Arrecadação, esse impacto, né, que eu concordo com você, vocês têm sempre entregado mais audiência, você citou, estamos melhorando o estádio, estamos melhorando as divisões, né, são muitas divisões aqui para entregar valor. Quanto que isso representa da arrecadação da federação e quais são os principais pontos de atenção de arrecadação que você poderia até compensar, de certa forma, essa possível perda de faturamento? A arrecadação não da federação, mas o que gera o Paulistão, Sicredi, é em torno de R$ 350 milhões. Tá. Então esse é o objetivo que a gente tem, de ter no Paulistão, Sicredi, que ele vai sentir, aonde a gente vai sentir mais a perda, o menor valor, a menor perda possível. A gente precisa trabalhar para criar alternativas para repor com detentores e parceiros essa perda de receita, uma outra forma de a gente ter receita. O que que a gente tem feito? Na Série A4, a quarta divisão, na Série A3, nós já fizemos com eles um primeiro encontro, para preparar a eles, porque se a cabeça perde, todo mundo perde, né, Sim. todas as competições vão perder o Uhum. mesmo percentual. Para preparar eles para o ano que vem, junto com eles começamos a preparar novas formas de a gente perdeu aqui, mas vamos ganhar lá, da gente trazer patrocinadores locais do interior, Uhum. diminuir despesas com parcerias com redes de hotel, diminuir despesas de viagem com parcerias com empresas de ônibus. Quer dizer, conseguir capacitar profissionais próximos da cidade, para que o custo de locomoção desse profissional, seja fiscal, seja um gerente de operações, um diretor de jogo, ou mesmo o árbitro nas categorias de base, possam ter o valor de deslocamento seja menor. Legal. Então, ter criatividade para diminuir custos da competição e gerar receitas novas que não estejam atreladas aos detentores de direitos. Excelente. Reinaldo, voltando nas ligas de clube, né, que você fez assim essa explicação histórica. Hoje, 2 blocos comerciais que já fizeram negociações diferenciadas. Você acredita numa liga do futebol onde a gente possa atrair mais valor e ter esse raciocínio com as mídias, com as parcerias, tendo uma única liga, negociando não só o Brasileirão,
mas, levando o futebol brasileiro de forma estruturada para o exterior? Eu tenho convicção que vai acontecer. Não está acontecendo e não sei se vai acontecer na velocidade que eu gostaria, Sim. mas vai acontecer. E não é nenhuma invenção, não é nenhuma criatividade nossa aqui. É você levantar a cabeça e olhar em redor do mundo, as maiores competições, e não é só de futebol, as maiores competições Dos esportes. esportivas É. são geridas através de liga, através de uma empresa, uma gestão profissional técnica de altíssimo nível. E o dinheiro aumenta, e o dinheiro aumenta. Então, isto vai acontecer. Uhum. Tomara que seja, tenha agilidade a isso. Eu tenho dito a eles que, como eles já venderam os direitos em blocos separados, que sentem à mesa para conversar outros assuntos. A gente precisa começar a treinar, a sentar junto, para ouvir um do outro, você falar, você ouvir, você sugerir, você criticar, você elogiar. Precisa acostumar a sentar todo mundo em volta de uma mesa. Falando na mesa, eu tive a oportunidade, a um convite por 2 vezes, né, representar a Universidade do Futebol, e conhecer a La Liga e a Liga F dos programas da federação. E ali a gente viu, muito disso, mas um cuidado, né, da estrutura que você acabou de falar dos clubes, um cuidado, com a tecnologia, um cuidado com as transmissões, um cuidado que o futebol seja verdadeiramente um entretenimento, que gere dados. Isso está acontecendo e você vê trazendo a Copa do Mundo feminina para cá, uma aceleração dessa profissionalização, dessa visão que a Espanha fez? Eu acredito nisso. Eu acredito, já há uma conversa, assim, muito informal, muito superficial não, mas superficial, sobre uma liga feminina. Eu acho que o futebol feminino, ele precisa de uma visão extremamente profissional. Ele é feito, na maioria das vezes, por clubes, por grandes clubes, que têm um objetivo maior, é o futebol profissional masculino, é a base masculina. Então, o futebol feminino é um apêndice, é um outro esporte dentro daquele clube. E não é olhado com a atenção que ele precisa ser olhado. A partir do momento em que se agrupa, que se forma uma liga com interesses comerciais e começa a gerar receita para o todo, o futebol melhora e o clube vai poder dar a atenção devida. Uhum. Porque, tem muito comentário sobre futebol feminino, é que nós estamos numa fase de investimento. É óbvio que tem jogos de futebol feminino que você leva para um estádio, dá prejuízo. Mas nós tivemos 41.000 pessoas na final no Exato, domingo foi passado. muitíssimo. Então, o público a gente tem, a gente não está comunicando como deveria comunicar. Em várias vezes durante o campeonato, leva os jogos para centro de treinamento, para estádios que não dizem respeito. Então, Em a horários muito ruins, né, e em horários para o público, bastante inadequados também. então Mas é uma é evolução, uma né, é uma Reinaldo, evolução, nesse então, mas está ponto. evoluindo muito o futebol feminino, está crescendo muito, e a gente tem que entender que não é o momento de se exigir uma quantidade grande de clubes no futebol feminino. Tem pessoas apaixonadas pelo futebol feminino que defendem que os clubes da Série A do Brasileiro têm que ter time feminino. Elô, não tem jogadora para tudo isso. Se você obrigar isso, vai ter um monte de 10-0, Mas hoje é lei, né. Hoje todos os clubes que né. disputam, eles precisam ter o futebol Posições, feminino. competições, quem está Libertadores Sul-Americana tem que ter. Tá. As SAFs têm que As ter. SAFs têm que A ter. SAF tem que ter, É. mas tem que ter e estão fazendo, a grande maioria com inteligência, tem que fazer a base, a gente tem que fazer muita menina poder jogar futebol para gerar atleta para o principal. A gente Aham. não tem jogador, não Hum. tem jogador. Então fica uma diferença enorme, resultados jocosos, sabe, que desanimam. Um clube grande, de grande torcida, de qualquer estado, se perder de 7-0, não interessa que é futebol feminino. É um É a marca do desgaste, clube. é a marca do clube, então não, então a gente precisa entender, a gente precisa capacitar pessoas. Ainda tem
diminuiu, mas no começo era muita gente, era o que não deu certo no masculino, ia para o feminino. A a forma de treinar fisicamente é completamente diferente. Homem e mulher são diferentes, as pessoas Uhum. precisam entender isso. Ou seja, a gente precisa capacitar profissionais de futebol feminino. Ao mesmo tempo, a final, foi feita com um clube que investe de verdade há muitos anos, que é o Corinthians, né, que ainda carece de investimento mais vultosos na base, e o Cruzeiro, que inclusive parte daquela época da SAF foi uma promessa do Ronaldo para Kim, que hoje lidera o futebol feminino na federação, de que aquilo estaria, enquanto ele fosse dono do clube, como um projeto estratégico. Faz diferença, né? Faz diferença, faz diferença. E não é a quantidade de dinheiro, é a qualidade dos profissionais, é a qualidade das pessoas que estão em torno. Porque a SAF do Cruzeiro, acho que o Ronaldo deve ter uns 3 anos e pouco, ele não chegou lá e o Cruzeiro virou isso que é hoje o futebol feminino. Uhum. Ele foi montando, foi trabalhando com a Kim, foi incentivando, foi apoiando, foi buscando patrocínios fora do patrocínio do profissional e chegou e na final do Campeonato Brasileiro. Uhum, E fazendo 2 partidas de altíssimo nível com o Corinthians, que é um clube que já vem há muito tempo num trabalho de excelência no futebol uhum, feminino. uhum. E Reinaldo, falando ainda de valores, né, quando a gente vê esse futebol feminino crescendo, vendo a última medida que diz que a arrecadação total do futebol brasileiro aí tá em torno de 1% do PIB, né, ultrapassando 60 bilhões de reais. Tebas veio e disse: "Hoje o futebol vale com a liga com organização poderia ir para 2 vezes o impacto financeiro e com as ligas até a 5 vezes". Você acredita nessa escala? Eu não sei se especificamente nessa escala, mas que tem um horizonte para crescimento enorme, tem, tem. A gente precisa aqui em termos de Brasil, nos organizarmos. A discussão que a CBF faz sobre o fair play financeiro é importantíssima. Uhum, E eu acho que a gente não precisa inventar a roda de hoje para amanhã. A gente precisa tomar algumas atitudes, básicas, simples. Eu peguei um jogador seu, inscrevi no meu time, não te paguei, enquanto está atrasado, não ele não posso. joga enquanto sabe, coisas fáceis de perceber. Medidas educativas. Querer sair tirando ponto de todo mundo, impedindo de jogar, de uma hora para outra, algum momento vai ter que chegar a isso, mas de uma hora para outra, eu não consigo ver como isso. Mas as coisas práticas, eu contrato um jogador da Elo, ponho para jogar, ele joga, faz o gol em você, e eu não te paguei, não combina. A gente tem que começar a criar algumas regras para o cara, a partir de agora, se eu contratar e não pagar, ele não vai jogar. Eu não vou conseguir pagar, então não vou contratar. A gente precisa de um equilíbrio mais, de um pouco mais de responsabilidade. O nível de dirigentes de clubes tem melhorado ano a ano. Tá. As pessoas estão mais carentes por informação, por bons profissionais, para montar uma equipe de pessoas que consiga montar um time de futebol que vire uma equipe e que dispute títulos. Ganhar título é um só em cada competição. Uhum. Ganhar título é outra coisa, mas ter chances concretas de sempre estar disputando título depende de um trabalho profissional, transparente, planejado e dentro da realidade financeira do clube. E o início que a gente vai poder dizer, vocês tiveram uma reunião recente sobre fair play financeiro. Vai ter um retorno agora, né, tem consultorias, todo mundo estruturando. Você acredita que 2026 a gente já consegue falar que a gente começou a implementar o fair play financeiro? Qual horizonte de tempo você acha que será possível? O que eles Qual que têm você dito deseja e qual você acha que é o possível? que eles têm dito, quem representa a federação nessa equipe que está trabalhando o fair play financeiro é o doutor Gustavo Delbin. Eu tenho conversado com outros presidentes que têm participado, com outros profissionais da área financeira que têm participado, vai vir alguma coisa top-down, de cima para baixo. Tá, E pelo nível de pessoas envolvidos, eu acredito que vai vir algo viável. tá. Eu acho que a partir do momento que você propõe algo que você não consegue implantar, veja a quantidade de lei que a gente tem. A lei não pegou,
Aí É. não pegou, é uma derrota para a gente, né. Sim, sim. Mas eu acredito que vai ter algo planejado, pensado, para que possa ser executado. Em 27 sobe o sarrafo, em 28 sobe o sarrafo, Tá. até chegar, quando devidamente organizado e planejado, no ideal. Na La Liga, falando de La Liga de novo aqui hoje, a gente aprendeu lá que a base do fair play financeiro foi o controle financeiro. Você citou o exemplo do atleta, mas lá hoje, inclusive, os balanços dos clubes, tudo passa dentro até da liga, as contabilidades, tem teto. Um dia a gente vai nesse sentido dessa evolução. Hoje já é possível, dentro de São Paulo, por exemplo, ter essas discussões de controle financeiro? Elô, nós não temos essa cultura. Tá. Nós não temos essa cultura e você conversa com uma grande maioria de presidentes de clube, há uma resistência de se mostrar os números. Eu acho que nós vamos chegar lá, vai chegar lá. Vai chegar lá a partir do momento em que eu me associo a uma liga, a uma empresa e eu tenho regras para cumprir. Isso gera retorno, benefício, enfim. Aumenta a receita, eu vou pagando. Eu gosto dos controles da La Liga, eu acho que tem que ser feito, eu não gosto das regras. Tá. Time médio vai morrer time médio na La Liga. Real Madrid e Barcelona vão morrer time grandiosos lá. E um time pequeno, você subir da 2ª divisão para a primeira, se você quiser fazer algo para concorrer a um grande time, o fair play não autoriza, você não vai fazer. Diferente da Inglaterra, Sim. diferente da Inglaterra. Uhum. Eu acho que é possível, analisado, desde que aquele investimento seja, duradouro, que tenha, venha de algo, correto, um fundo de investimento, um banco, um empresário de sucesso, e planeje ao longo fazer para que se possa disputar títulos. Uhum. Eu não vejo possibilidade na Espanha de um time médio ou pequeno disputar O títulos. nosso modelo pode ser um misto de La Liga, Premier League e MLS nos Estados Unidos, onde aquele ganho é uma potência, tem menos a questão da competição que a gente gosta, né, eu ganho, eu perco, mas aquela divisão igualitária, um modelo hoje seria, né, falando de uma maneira muito ampla e rasa. Mais Premier League, mais La Liga, eu venho do futebol antigo, esse futebol que não tem rebaixamento, que eu compro a vaga, eu não eu Esse respeito, é um sucesso, estão fazendo direito, estão ganhando dinheiro, tudo legal. Mas para o meu jeito de ver futebol, a praticar o esporte, emoção, né, sobe e desce, comprar o entendi. lugar não faz sentido. Mas Faz dividir um sentido, pouco mais, sim. sim, a divisão sim, a responsabilidade sim, mas conquistar dentro do campo. Fazer um cheque, comprar o lugar não me entusiasma. Ah, entendi. É a questão do imponderável, do imprevisível que alimenta essa nossa paixão. Então, ontem, acabou o primeiro tempo, 3-0 para o Grêmio. Aham. Segundo tempo, o Mirassol empatou. Sabe, é uma coisa, é algo emocionante, é algo É, de só o futebol produz. é, é. São surpresas que fazem bem. No basquete, um time da NBA vai perder para um time? Não perde, porque é completamente diferente. Aham. É um esporte diferente, né. É, a NBA é um caso bem à parte, né, você colocou o nível lá em cima, Sim, é aquela adrenalina num né. ponto, num jogo, né, de 3, é Tudo. muito bacana. Estamos aqui falando com o Reinaldo sobre as finanças do futebol, como administrar, como ter controle, como compliance, como regras bem colocadas e no tempo certo, como fair play financeiro, podem trazer mais valor e subir o futebol brasileiro. E também um olhar muito especial à potência do futebol feminino. Agora você é o juiz. Tem esse cartão vermelho, você pode ficar com ele na sua mão. Vou te fazer perguntas capciosas. Se você não quiser responder, cartão vermelho para mim. Por que a candidatura de Reinaldo Bastos à presidência da CBF não decolou? Porque eu não consegui assinaturas suficientes para inscrever uma chapa. Tinha uma quantidade enorme de clubes, mas não federações suficientes para inscrever a chapa. E o Ronaldo?
ele disse que da mesma forma ele não teve nenhum apoio. É a mesma situação? Não, completamente diferente. O Ronaldo lançou a candidatura dele na imprensa e enviou e-mail para as federações e não tinha uma relação com federações e com clubes. É um situação muito mais difícil, apesar de ser grandioso, uma estrela, um astro, um craque, mas não tinha relação política com federações. O sistema de votação da CBF tem que mudar na sua visão? Não, sistema de votação, não. As cláusulas de barreira, sim. Explica para o nosso público. A eleição, como o estatuto que vale de 2017, você precisa de 8 federações para escrever uma chapa. Sim, O estatuto mais moderno seriam 4 federações só. Isso é mais moderno, mais democrático. tá. Mas o peso dos votos? Está correto. Está correto porque vota a Série A e Série B. Nós temos 700 clubes no Brasil. Então, a federação tem que ter 3 votos, porque tem muita federação que não tem clube nem na A nem na B. Ela precisa votar e ter um peso para poder defender quem não tem divisão. Então, permanece. Correto. Como medida educativa, a FPF teve que fechar os portões do futebol de base das primeiras idades. Isso deveria ser feito mais no Brasil, dentro daquela questão do decreto para gerar a medida educativa? É suficiente? Elô, eu acho que precisa ser feito. Não consigo opinar sobre o Brasil. Sobre São Paulo, muito provavelmente a gente vai fazer outras vezes, porque o que a gente recebeu de retorno de árbitros, de garotos, de crianças, de treinadores, foi muito positivo. É melhor sem aquelas ofensas da arquibancada. Tem um programa lindo em Portugal também falando disso, e é nesse sentido, né, e dá uma repercussão que gera esse impacto, né. A federação implantou, dentro da inovação, o desafio do vídeo na Copa Paulista, e é a primeira vez que isso acontece no Brasil. Falando de futuro, me antecipa uma novidade de 2026? Elô, esse desafio, falando primeiro do desafio, é é algo que eu tô tão curioso, Elô, É? tão curioso, porque quando você começa a conversar com outros clubes, eu já começo a escutar que eu prefiro esse do que o VAR que a gente está usando hoje. Tá. Porque aí eu vou corrigir, porque eu entendo, porque eu acho. Eu eu não tenho essa visão. Eu já assisti muito jogo da beirada do campo, no mesmo nível que assiste um treinador. Uhum. Às vezes é que a gente vê o que aconteceu do outro lado, é mentira. Você reclamar uma falta, uma bola que saiu do outro lado lá, no banco de reserva, não chegou. Uhum. Não tem como ver. Ainda mais a linha do campo então, que o campo é assim para a água não empoçar, não vê, não vê. Então vai ter que haver um treinamento. O jogador que mergulha muito, que cava a falta ou cava pênalti, ele vai ter que falar para o treinador: não pede não, porque não é. Porque senão Entendi. ele vai perder os cartões dele, não vai poder mais desafiar. Uhum. Então eu acho que a gente vai aprender com isso muito. A gente tem que ser reconhecido, para a gente conseguir colocar em prática tão rápido. A CBF agiu muito com a FIFA para vir. A FIFA fez em tempo recorde um treinamento, a FIFA fez um treinamento com os treinadores, capitães e executivos, para poder, começar a capacitar para que a gente possa fazer amanhã à noite o primeiro no jogo de sexta-feira à noite. Uau! Desse aqui, olhando para o futuro, eu queria vir numa coisa que é histórica, que é manipulação de jogos, que você combate bastante, que a federação é muito vocal. Se a gente colocar pelo Brasil e agora ainda acelerado, para essa questão de bets, de apostas, como é que você vê a manipulação? Ela está maior, ela está menor? Como é que a gente combate uma coisa que tira a beleza e o brilho do futebol brasileiro? Com atitude, com perseverança, fiscalizando. A gente nota claramente na federação. Quando a gente assinou o contrato com a Sport Radar,
começamos a monitorar os jogos, em parceria com a Polícia Civil, com o Ministério Público. Quando você prende um, quando você faz uma busca e apreensão na casa do outro, eles somem de São Paulo. Diminui muito, quando você atua, diminui muitos casos. Tá. Ainda tem? Tem, mas diminui muitos casos. Uhum. Tem que atuar, tem que fiscalizar, tem que estar atento. Quando você trabalha nisso, num conjunto, numa parceria, com a empresa especializada, com a Polícia Civil, Ministério Público, Tribunal de Justiça Desportivo, Corregedor, Comitê de Integridade, diminui. Você coíbe isso. Agora, tem algo que aqui dentro do meu coração falta, com certeza. Uhum. A gente fala de bets de milhões, bilhões, Bilhões. bilhões. Eu disse a vários profissionais, vários CEOs de empresas de bet, vários proprietários de empresas de bet, governo, que a gente precisava ter um percentual para a educação. A gente na Copinha São Paulo, a gente vai nas sedes e fala sobre isso. E a gente nota claramente que os garotos não têm a mínima noção do que pode e do que não pode. Não tem a mínima noção. Uhum. No 11, no 12, 13, 14, então, zero noção e eles já estão jogando. Menor de idade, estão jogando algo que eles não podem fazer e nem os pais podem fazer, por falta de educação. A gente precisava investir na educação. Investir na educação financeira, inclusive, de Sim. pessoas que gastam mais do que não pode, mas principalmente na educação dos atletas que participam dos jogos. E o que falta? Dinheiro, Dinheiro. intenção, competência? Olhar para isso com mais Com atenção. mais atenção. Tem uma expressão, eu uso muito lá no master, eu aprendi com o indiano, a gente muda por 3 Ds. Nós e as empresas, as organizações. Design, decreto ou desgraça, né. Design é quando você tem a intenção de mudar, como você deu o exemplo do olhar do feminino. Decreto é qualquer lei, norma, a gente vai falar sobre isso, numa medida que vocês tomaram agora, né, com os pais que não comportavam, ou desgraça, que são acidentes. Nesse caso que você está falando, quer dizer, a desgraça já está aí. Suicídio, vício, ludopatia, o decreto que precisa investir, que não é só jogar, já está aí, mais fraco do que deveria, sim. O que falta então é essa intencionalidade de se olhar o futebol de base, a consequência das bets, a prevenção, e aí não só no jogo, mas a educação financeira para o futuro desses jogadores que muitos, e aí é global, terminam Sim. na míngua, pessoas que foram Pós-carreira deles é muito ruim. muito ruim. Olha que o Mauro Falta estratégia. luta por isso, para tentar montar algo pós-carreira, mas eles já vêm desde onde começaram sem essa cultura. O que eu vou fazer quando parar? A cabeça deles, parece que o futebol não acaba, eles vão ter sempre idade suficiente para jogar futebol. São raros os que pensam planejam um fim de carreira, que ele saiba quais são os próximos passos que eles vão dar. Precisa olhar o todo, com certeza. Você Precisa ter uma aposentadoria, jogador de futebol, mas não vai aposentar, porque o cara joga 12 anos e quer aposentar? Tem que arrumar uma forma, tem que arrumar uma forma. O atleta contribui um pouco, a idade patronal contribui um pouco, o governo entra com um pouco, mas tem que arrumar uma forma. Se o cara contribui mais anos, ele aposenta com mais, e quem menos anos com menos. Eu não estou falando da aposentadoria para cara que ganha 1 milhão por mês. Eu estou falando da aposentadoria para o cara ganhar salário mínimo, um salário mínimo e meio por mês. É para esse que eu estou falando de aposentadoria. É para isso que precisa ser olhado. Vamos falar com a nossa audiência, né, Reinaldo? O número que a gente tem hoje, 55% dos jogadores de futebol ganham até um salário mínimo, 85% ganham até R$ 5.000 por mês e só 15% acima, onde a imagem que a gente tem é daquele AAA ali, né? E mesmo assim, Mauro Silva esteve aqui, nos deu a honra de representar aí, né, os atletas e como vice-presidente. E ele disse: "Elô, o problema é que as pessoas, mesmo esse de 1 milhão,
mal assistidos, sem educação financeira, muitas vezes investem naquilo que dá despesa, não naquilo que dá receita, né. Casas, apartamentos, iates, mas depois, isso tem um custo, né. Você, olha para o futuro, no seu legado, olhando essas questões que você trouxe, emendando numa medida recente, que teve que ser restritiva para os pais. Me fala 3 coisas, Reinaldo, que você ainda não fez do ponto de vista, do poder que você tem para deixar um legado para o futebol, que você está perseguindo e ainda quer deixar dentro do seu mandato, dentro da sua história no futebol. Clubes autossuficientes, equilibrados financeiramente, com Excelente. gestão profissional. Eh, o futebol feminino com um olhar, eh, diferente do que se olha para o futebol masculino, não se pode comparar o jogo de futebol masculino e o jogo de futebol feminino, são coisas diferentes. Uhum. Futebol masculino é desde sempre, futebol feminino, a primeira competição de base que existiu no país, primeiro o único esporte coletivo que ia à Olimpíada sem ter nenhuma competição de base. A primeira foi em 2017, Campeonato Paulista Sub-17 aqui. Ia para as Olimpíadas sem ter nenhuma competição de base. Ou Então, seja, começou agora, calma. É só a gente olhar um jogo de 10 anos atrás e essa final, completamente diferente. E a evolução vai vir cada vez mais. uhum, E um uhum. investimento grande em uma forma de trabalhar e tratar a arbitragem diferente profissionalmente. Tratar, você diz, como a gente olha, mas como também vocês capacitam. Nós somos um país continente. Eu trato de um jeito, outra federação trata de outro, outra Entendi. federação trata de outro, cada um trata de um jeito. E Uhum. a CBF trata de um jeito outro diferente. Sem qual é bom, qual é ruim. Todo mundo cuida, mas diferente. Precisa ter uma regra para que um grupo de árbitros que trabalhem em competições estaduais e nacionais tenha o mesmo treinamento. E quando ele receber o treinamento na CBF para fazer isso tem que ser replicado nas federações estaduais. Uhum, uhum. Como você ter, os quando a base dá certo num clube? Quando a base é treinada para jogar igual o jogo profissional. Nós não temos esse costume ainda, o 15 joga de um jeito, porque o treinador é daquele jeito, o 17 joga de Você não outro, o tem 20 o e o DNA, profissional troca toda o hora o método treinador. do clube, Exatamente, né, o exatamente. método, A gente preci caderno metodológico, toda essa a aham, gente precisa ter uma forma de trabalhar a arbitragem única. sim. Independente se é para os 500 árbitros de São Paulo ou por 50 de um estado menor. Precisa ter uma regra única. E precisa ter um teste. As federações hoje, eu indico árbitros para o quadro nacional, para o quadro da CBF. Mas, para mim, precisava ter, como a OAB não faz um teste para pegar a sua carteirinha? Uhum, Quando você chega, eu indico. Chega lá, tem que fazer um teste e tem que ser aprovado para continuar, senão eu indico outro. uhum, uhum. Precisa olhar mais profissionalmente e capacitar um grupo de árbitros para trabalhar de uma única forma. E esse grupo de árbitros, nos seus estados, difunde aquela forma de trabalhar. Capacitação para os presidentes de comissão de arbitragem estaduais, para suas diretorias, para todo mundo trabalhar da mesma forma. Nesse papo com o Reinaldo, falando de futuro e de legado, discussões de questões muito estruturantes do futebol, que passo a passo vão tornando o futebol, um espetáculo para ganhar espaço, para gerar receita, para atrair mais público e também para cumprir seu papel social, sendo esse alto-falante que nos encanta, os apaixonados por futebol no Brasil e no mundo. Reinaldo, foi uma alegria te receber, tivemos aqui conosco, um bate-bola espetacular, onde a gente aprendeu muitas das dimensões do futebol brasileiro, dentro e fora do campo. Discutimos o pioneirismo da Federação Paulista, a relação da Federação Paulista e a visão da Federação Paulista, do que vem pela frente no futebol, discutimos eleições da CBF e nós estamos aqui no Game Changers a cada 15 dias, recebendo personalidades que mudam o jogo. Você que curte esporte, entretenimento, negócios e gosta de falar de legado,
venha conosco receber esses grandes personagens que têm o poder e que têm, na sua visão e na sua atuação do mundo, feito diferença onde atuam. Eu sou Heloísa Rios, se inscreva no nosso canal e acompanhe, compartilhe com aqueles que você acha que vai aprender e vai curtir conosco do Game Changers. Sempre uma alegria estar com vocês. Palavra final do nosso convidado, Reinaldo. Obrigado, foi muito bom estar aqui, foi muito bom falar de futebol, foi muito bom falar da federação e para fazer justiça, a federação, hoje o que me sustenta, o que sustenta o futebol de São Paulo são 3 pilares, o Bernardo na comunicação e marketing, o Mauro na toda a área de futebol e a Mislaine na parte de gestão administrativa, financeira e jurídica. Isso me dá uma tranquilidade para poder inventar moda. Isso a gente conta nas viagens de aprendizado. Então, juntos aqui de uma forma particular, juntos aí com a federação, continuem investindo principalmente no que a gente acredita, no futebol que precisa de muitas coisas, mas eu fecho dizendo do futebol que precisa de educação. É isso. Porque como, né, a gente discute lá, a Medina me cumprimentou, me brindou uma vez, futebol assistido por bilhões, praticado por milhões, estudado por muito poucos. Nossa evolução passa certamente, essencialmente por aí. Obrigada, Reinaldo, obrigada, Federação Paulista, obrigada por estarem conosco no Game Changers.